Oi, oi. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam seus membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai querido, Pai celeste, obrigado a Deus por esta noite, obrigado a Deus pelos testemunhos, a Deus pelas canções que foram louvados, a Deus. E nesta hora, Deus, eu peço que o Senhor possa nos trazer entendimento sobre Tua Palavra, sobre como devemos viver nossas vidas a partir, ó Deus, da nossa conversão, a partir, ó Deus, do nosso encontro pessoal contigo. Fala conosco nesta noite, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve aqui em Romanos, ele ainda não tinha chegado a esta cidade. Provavelmente ele ainda estava preso em Jerusalém e ele estava sendo enviado para Roma para ser julgado por lá. Quando ele chega, ele vai ficar preso por cerca de 2 anos em Roma, e ali ele vai escrever então suas cartas pastorais às igrejas. E ali naquela prisão o apóstolo Paulo compõe a carta de Efésios, e para mim é a carta mais importante do Novo Testamento. Mas, quando ele escreve aos romanos, é porque ele já entendia que ali tinha um grupo de irmãos. E ali, no grupo de irmãos que estavam ali, existiam alguns que estavam vivendo uma doutrina herética, uma heresia, em que eles acreditavam que era o gnosticismo, e nessa heresia eles acreditavam que Cristo não havia vindo em corpo humano, porque eles não acreditavam que a matéria, eles julgavam a matéria má. Então uma divindade não poderia ter um corpo físico, porque a matéria é má. Então, quando eles pensavam sobre isso, o que acontecia em Roma? Roma era conhecida com as festas aos deuses, para Diana, para Baco,
para Mamon, e eram conhecidos, e nós sabemos que isso foi a derrocada de todo o Império Romano, que foi a destruição da moral. A destruição da moral. Eles se entregavam a todo tipo de libertinagem. E quando Paulo escreve essa carta, aqui em Romanos 6, ele está combatendo justamente esse tipo de vida. Pessoas, então, que entenderam, fomos salvos pela graça, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, o que eles acreditavam? Que eles poderiam continuar vivendo no pecado, como viviam anteriormente. E eles, então, se entregavam a isso. A adoração a Diana era a prostituição, ao adultério. As sacerdotisas de Diana eram prostitutas. A adoração a Baco era em festas, era em orgias, eram em bebedeiras, em glutonarias. A adoração que tinha uma vez ao ano, a adoração ao César, ao imperador César, era isso nos relatos de Flávio Joséfo, falava que a cidade ficava intragável, porque eles praticavam o pior tipo de libertinagem nas ruas de Roma. E nós sabemos que isso fez com que até o próprio exército romano, que era forte, foi se corrompendo, foi corrompendo as forças, porque a pessoa que se entrega a qualquer tipo de libertinagem, a devassidão moral, a esse tipo de vida de libertinagem, ela perde as suas forças e ela cai num fosso. Com isso, os exércitos do próprio Império Romano foram enfraquecendo, que é ao ponto de que eles perderam várias e várias batalhas a partir do ano zero, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque nós estamos vivendo uma época agora que as pessoas estão acreditando assim. Nós estamos vivendo uma época e nós estamos sendo bombardeados diariamente por esse tipo de vida. Então, existe hoje uma imposição do politicamente correto, existe hoje uma imposição para que venhamos a aceitar todo tipo de libertinagem, todo tipo de vida sem moral. Mas nós, como cristãos, nós entendemos que não é esse o padrão de vida que Deus tem para nós. Esse problema que acontece aqui em Romanos 6 é o mesmo problema que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 7, aonde eles estão tratando lá um problema de um pecado que estava acontecendo dentro da igreja, que era um incesto. E aqui nós estamos também, se você voltar lá no capítulo 1, no capítulo 2, você vai perceber que Paulo critica isso veementemente. E Paulo, quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo 3 coisas muito importantes para aqueles que são cristãos. A primeira delas que ele diz: você morreu para este mundo. Você morreu para este mundo. E a figura que ele usa é a figura do batismo. A palavra que ele usa é baptizo. E essa palavra significa imergir, que representa então a morte para uma vida sem Deus e ressurreição no nome de Cristo Jesus para viver uma nova vida em Cristo. Então o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Roma ao quê? Abandonem as atitudes que vocês tinham antes de serem cristãos. Abandonem isso. Vocês não são mais escravos. Vocês não estão mais presos. Vocês não estão mais ligados a esse tipo de devassidão. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, que nós podemos viver sem a entrega da nossa vida ao pecado. Antes não podíamos, porque antes não tínhamos Cristo. Não tínhamos o Santo Espírito de Deus. Mas agora, quando aceitamos Cristo Jesus, nós fomos selados com o penhor da promessa, que é o Santo Espírito de Deus. E o Santo Espírito de Deus, que atua em nós, ele nos ajuda a viver em santidade. Ele nos ajuda a refutar a vida sem Deus. Ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá entendimento, ele nos dá sabedoria para vivermos uma vida como o nosso Mestre Cristo Jesus viveu. Uma vida agora sem pecado.
Então, esse é o segundo ensino que o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente. E o terceiro ensino que é importante que eu e você entendamos isso. Esse benefício da salvação, esse benefício que recebemos de Cristo Jesus, ele é gratuito, é graça. Graça que significa favor imerecido, é dádiva. A palavra graça vem de caris, que é de carisma, que é de carismático. A palavra caris, ela representava também iluminação. A mente agora é iluminada, a vida agora é iluminada. Então, nós recebemos esse benefício em Cristo Jesus, o benefício do perdão dos nossos pecados e o benefício agora da graça atuando em nós, agindo em nós, para que possamos então viver uma vida em santidade. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Por que eu estou trazendo essa reflexão, posicionando os irmãos dentro dessa compreensão e agora trazendo um pouco desse paralelo naquilo que nós estamos vivendo nesses dias? E porque é importante que nós tenhamos esse entendimento. Eu vejo que muitas pessoas têm imensa dificuldade de compreender o que é a graça de Deus. Tem pessoas que, Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na Alemanha, que ele foi preso na época do nazismo, ele escreveu no seu livro O Discípulo, ele falou da graça barata. E quando ele esteve fazendo uma série de conferências em Londres e também no Novo Mundo, nos Estados Unidos, ele chegou e apresentou a esses irmãos justamente a graça barata, repreendendo aqueles irmãos, porque eles não viviam de maneira digna ao Evangelho. E essa é a nossa pergunta nessa noite. Nós estamos vivendo de uma maneira digna para com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós estamos vivendo de uma maneira digna, de acordo com aquilo que recebemos da bondosa mão de Deus? Esse é o nosso desafio, queridos irmãos. Esse é o grande desafio. Nós estamos nivelando a vida cristã por baixo. Nós estamos nivelando a graça de Deus e tornando a graça de Deus barata. Nós não estamos entendendo o que significa a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus. Infelizmente. Infelizmente, existe hoje um modismo de ser crente sem compromisso com o reino. Um modismo de dizer: eu gosto de Jesus naquela parte que Jesus é bom, que Jesus te abençoa, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é amor. Eu gosto dessa parte. Mas aquela parte, pastor, que fala que Jesus vai voltar e vai julgar, essa parte eu já não gosto desse Jesus. Eu gosto só desse Jesus que é bom. Então a gente quer esse Jesus que é bom. A gente não quer o Jesus que diz para nós: você me conheceu, viva agora de uma maneira diferente. E é esse o nosso desafio como igreja nesse tempo. É esse o grande desafio, queridos irmãos, de sermos verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande desafio para a igreja nesse tempo. Um pastor recentemente disse que um local onde mais devemos evangelizar é dentro das igrejas. Porque muitos crentes não sabem o que é ser verdadeiro discípulo de Jesus. Crentes que dicotomizam a vida, que separam a minha vida com Deus e a minha vida secular. Onde que está isso na Bíblia, querido irmão? Me diz. Deus precisa ser Deus em tudo na sua vida. Deus precisa ser Deus na sua casa, nos seus negócios. Deus precisa ser Deus dos seus pensamentos, dos seus sonhos, de tudo na sua vida. Vamos viver no pecado? De maneira nenhuma.
Vamos viver barateando a graça de Deus? De maneira nenhuma. É urgente, é necessário que o povo de Deus deseje viver como Cristo viveu. Esse é o nosso desafio. Viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Em João, ele nos diz, lá em João capítulo 14, ele nos diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele veio fazer a vontade do Pai. O alimento para ele era fazer a vontade do Pai. E ele diz: aquele que me ama será amado do meu Pai. E aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos. Será que realmente a gente pode aceitar esse cristianismo barato? Esse cristianismo de qualquer jeito? Esse cristianismo que se mistura com tudo? Infelizmente, é um cristianismo sem Cristo, sem cruz, sem graça e sem a verdadeira graça de Deus. Por que nós estamos refletindo sobre isso nessa noite? Queridos irmãos, ontem foi um momento de muita comoção em todo o Brasil. Ontem eu até postei na minha rede social a cantora Marília Mendonça louvando a Deus. Depois eu fui verificar, no meio dos shows, ela louvou a Deus no meio dos shows. Uma pessoa me perguntou: ela vai para o céu? Eu não sei. Eu não sou Deus. Mas o que eu quero te dizer, querido irmão e querida irmã, não nivele a sua vida por baixo. O compromisso com Cristo precisa ser verdadeiro, precisa ser profundo, precisa causar impacto na maneira como você vive, precisa causar impacto na maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, na maneira como você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares, com as pessoas que trabalham com você. O verdadeiro evangelho precisa trazer transformação de vida. Transformação de vida. Somos salvos pela graça, mas não vamos nivelar a graça de Deus por baixo. Vamos viver como viveram os grandes homens do Senhor Jesus Cristo. Vamos viver como viveram os grandes homens que foram conhecidos neste mundo. Eu gostaria de citar pelo menos 3 pessoas às quais eu tenho referência. Uma delas é o grande pastor Billy Graham, que ele foi conhecido e ele foi capa da Times, e quando escreveram a matéria sobre ele, disseram que ele era um verdadeiro homem de Deus. É esse o nosso referencial. O nosso referencial não pode ser uma pessoa que não tem, de fato, uma vida de santidade, uma vida que reflete essa graça de Deus, que reflete esse amor de Deus. A segunda pessoa que eu tenho como referencial na minha vida é o pastor Russell Shedd, de testemunho da filha e da mãe, que falaram assim: eu só sei que o Shedd pecou, porque eu sei que ninguém nasce sem pecados. Porque o primeiro lugar que ele testemunhava de que ele era um servo de Cristo sempre foi em nosso lar. A filha dele disse que nunca viu o pai falar um palavrão, nunca viu o pai perder o autocontrole, o equilíbrio de vida, nunca viu o pai alterar a voz. É por esse referencial que eu estou buscando. O terceiro referencial para mim é uma pessoa de abnegação, de profunda abnegação, o pastor Gunther Carlos Krieger. Um grande erudito, fala mais de 7 idiomas,
nosso missionário, trabalha há mais de 45 anos entre os povos nas tribos, onde ele começou. O primeiro missionário que foi para uma tribo indígena no Brasil foi o pastor Gunther Carlos Krieger, junto com a sua esposa e seus 3 filhos. São esses os meus referenciais, daqueles que seguem a Cristo Jesus. Eu estou muito longe deles, mas eu estou buscando a cada dia me parecer cada vez mais com eles. Qual é o seu referencial de vida, querido irmão? Com quem você está querendo parecer? Esse seu referencial de vida é o que você vai mostrar às pessoas. Qual é o seu referencial de vida? A quem que você está seguindo? Vamos entender o que aconteceu ontem com aquela jovem, triste, deixou um filho, terrível. Ela teve a oportunidade, eu fiquei sabendo que a mãe dela fez questão de fazer um culto, aonde o pastor, se eu não me engano foi o pastor Delino Marçal, que cantou à tarde, estava lá. Querido irmão e querida irmã, não barateie o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos viver no pecado? De maneira nenhuma. Vamos continuar no pecado? De maneira nenhuma. Vamos fazer da nossa vida cristã uma evolução. Vamos fazer da nossa vida cristã uma transformação. Vamos experimentar da graça de Deus e vivermos na graça de Deus todos os nossos dias. Vamos andar por este mundo, não mais sendo pessoas iguais a este mundo, mas pessoas aos quais o mundo não é digno de ter, porque somos pessoas de um outro mundo, porque agora nós não somos mais deste mundo, nós somos da pátria celestial, nós somos do reino de Deus, nós somos daquele que rege e governa sobre todas as coisas. Qual é o seu referencial, querido irmão e querida irmã? O que é mais triste, eu vejo pessoas ainda citando o tipo de referencial de vida cristã, pessoas que estão ligadas ao mamon, ligadas ao dinheiro, ao amor pelo dinheiro, ao amor pelas coisas, e fazem tudo pelo dinheiro. Querido, eu estou longe disso. Eu confio num Deus que tudo provê. Eu descanso num Deus que tudo provê. Eu confio nesse Deus que Ele me trouxe até aqui, e eu sei que até o final da minha vida vai me livrar me sustentando, sem eu precisar ter que ficar explorando a fé e criando mecanismos de espúrios para tirar recursos das pessoas. Não, não é esse o evangelho que eu creio. Não é esse o evangelho que eu quero viver. O evangelho que eu quero viver é de homens e mulheres que temem a Deus, que colocam seus joelhos no chão e que oram diante do Senhor e sabem que Deus é poderoso para prover, sustentar, guardar, redarguir e nos levar a um caminho maior com Ele. Nós vamos partilhar agora a mesa do Senhor. O que devemos então fazer nesta hora? Fazermos o que o apóstolo Paulo nos recomenda. Examine-se o homem a si próprio e então coma. Não, pastor, eu examinei, eu estou em pecado, eu não vou tomar a ceia. O Senhor Jesus Cristo não é suficiente para você? A morte vicária dele na cruz do Calvário não foi suficiente para perdoar dos seus pecados? Você acha que é pelas obras que você vai ser salvo? Não. Você é salvo por Ele. E você é salvo e chamado nesta noite para viver para Ele, para Cristo Jesus. Quero convidar o irmão divino, eterno, o irmão Moisés, a nos ajudar a distribuir os elementos da ceia nessa noite. Peço que você que já declarou a sua confissão de que a sua vida é de Cristo Jesus, você que entendeu esta mensagem, que você morreu para o mundo e ressurgiu em Cristo, a participar da mesa do Senhor Jesus. Você não sendo membro da nossa igreja, sendo de outra igreja, mas que nessa igreja você já se batizou,
você participa da mesa do Senhor conosco. Entendendo que esse momento não é um momento em que Cristo está agindo nesses elementos de uma maneira mística na sua vida. Não é isso a ceia. A ceia é trazer à memória o dia triste, o dia cruel, o dia sanguinário, que Cristo disse para todo mundo: é por você, é pelo seu pecado, é pelos seus pecados que eu vou morrer. E morrendo, ao terceiro dia ele ressuscitou e encontrou com os seus discípulos e falou para eles: agora o que vocês ouviram de mim, vão e preguem às outras pessoas. Vão e falem ao mundo todo, por todas as nações. Ensine as pessoas essa verdade do Evangelho. O Evangelho me salvou. O Evangelho perdoou os meus pecados, Cristo Jesus. O Evangelho gerou vida nova na minha vida. O Evangelho me chamou agora para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Receba os elementos nessa hora. No momento oportuno, todos nós participaremos juntos da mesa do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores a Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir
teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus, Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todos receberam os elementos, alguém ficou sem receber? A palavra do Senhor nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos. Ó Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela preciosa salvação. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela comunhão com teu povo, pela liberdade em adoração, pela possibilidade de abrir e ler e meditar sobre a tua palavra livremente nesse país. Nós te agradecemos também, ó Pai querido, pelo testemunho, pelo batismo. Colocamos, ó Deus, nossas vidas em tuas mãos. E confiamos, ó Deus, na preciosa salvação no nome de Cristo Jesus. Pois nós ansiamos, ó Deus, a nova terra, a nova pátria. Nós ansiamos, ó Deus, a volta do teu Filho. Nós ansiamos viver contigo, ó Pai Celeste, fora e longe da presença do pecado, Senhor. Nós ansiamos, ó Deus, viver, ó Deus, e declarar a cada dia, ó Deus, que Tu és o nosso sol da justiça, que Tu és, ó Deus, o nosso fôlego de vida, que Tu és, ó Deus, a nossa vida. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor nos enche, ó Deus, dessa profunda convicção, dessa profunda certeza, desse profundo agir do Teu Espírito Santo em nós, para vivermos, ó Deus, em Tua presença cada dia. Ao sairmos daqui, Pai querido, usa as nossas vidas, Senhor. Usa o nosso agir dentro das nossas famílias, nos nossos amigos de trabalho, na vizinhança, nos colegas de escola, de faculdade.
Usa as nossas vidas, Senhor, para sermos luz. Luz àqueles que estão perdidos. Usa as nossas vidas, ó Deus, para sermos o Teu sal, para trazer o sabor do Teu reino. Usa as nossas vidas, Senhor, para exalarmos o Teu perfume, o Teu bom perfume, ó Pai. O Teu perfume, ó Deus, que quando enche, que quando vem, ó Deus, preenche as vidas, preenche os corações com Teu amor. Toma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.